Boa noite a todos que nos acompanham neste projeto. Assim se passou um mês, hoje temos connosco as duas convidadas muito queridas. Temos a escritora Ana Paula Tavares, de Angola, e a escritora Carla Madeira, do Brasil. Este é um espaço de partilha e hoje vamos ter a oportunidade de ouvir estas duas escritoras conversarem sobre as suas abordagens em relação à escrita, partilharem connosco as suas inspirações, os seus desafios, uma vez que este é um processo, não é? O processo da escrita é um processo profundamente pessoal e cada autor tem o seu próprio estilo. Eu passo agora a palavra ao moderador do encontro, Caio Carmona, professor leitor brasileiro, que está agora na Universidade Agostinho Neto. Boa noite, Caio Carmona. Muito obrigado, Marisa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, ou como os próprios angolanos me ensinaram aqui, os melhores cumprimentos no horário em que estiver, no fuso em que estiver. Hoje é um dia muito especial. Temos aqui essas duas escritoras, essas duas mulheres grandiosas, em que eu admiro muito, Ana Paula Tavares e Carla Madeira. Sejam muito bem-vindas nesse nosso bate-papo, nessa conversa que atravessa oceanos, que é justamente feita para aproximar, um e outro lado do Atlântico. E é para que os leitores brasileiros fiquem conhecendo, sabendo mais da literatura e de Ana Paula Tavares, é para que os leitores angolanos fiquem conhecendo e sabendo mais sobre a literatura e sobre Carla Madeira. Eu vou ler rapidamente aqui as mini-biografias das escritoras. É claro, eu gosto sempre de lembrar que as mini-biografias, elas são mini mesmo, são um recorte de uma vida profissional, inclusive, e elas terão aí a oportunidade de falar e se apresentarem com maior propriedade. Começo com Ana Paula Tavares, que é escritora, é autora de várias obras, dentre elas os icônicos Ritos de Passagem, O Lago da Lua, Dizes-me Coisas Amargas como os Frutos, Ex-Votos, A Cabeça de Salomé, Os Olhos do Homem que Chorava no Rio, Manual para Amantes Desesperados, Como Veias Finas da Terra, Verbetes para um Dicionário Afetivo, O Sangue da Buganvília. É também investigadora, integrada do CLE-PUL, colaboradora do Arquivo Histórico Nacional de Angola, professora convidada da Universidade Agostinho Neto, colaboradora da RDP África. É doutora em Antropologia da História pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Literatura Brasileira e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Universidade de Lisboa, e bacharel e licenciada em História pela Universidade de Lisboa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Ana Paula Tavares. A Carla Madeira nasceu em Belo Horizonte, largou um curso de matemática e se formou em jornalismo e publicidade. Foi professora de redação publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais e é sócia-diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro, uma das mais conceituadas de Minas Gerais. Em 2014, lançou seu primeiro romance Tudo é Rio, um sucesso editorial, recebido com entusiasmo pelo público e pela crítica. Também publicou os romances A Natureza da Mordida e Véspera. Em 2022, seus 3 romances ficaram entre os 10 mais lidos do Brasil, tendo Tudo é Rio ficado em primeiro lugar. Seja muito bem-vinda, Carla Madeira. Eu já começo com essa pergunta sobre justamente esses dois universos,
como é que entra na sua história, Ana Paula Tavares, o Brasil, a literatura brasileira, como é que entra a cultura brasileira, como é que entra na sua história, Carla, a literatura africana, a cultura angolana, né? Como é que isso se deu aí nesse projeto literário de cada uma de vocês, ou não se deu, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês duas. E eu deixo, assim, a decisão da escolha, né, de quem fala primeiro para vocês duas, inclusive. Em relação à literatura brasileira, não há nenhum angolano, eu penso, da minha idade, para quem a literatura brasileira não seja um elemento estruturante, mesmo que não tenha escrito nada na vida, mas que não seja um elemento estruturante de toda a sua vida. Toda a minha geração, não é, leu grandes nomes da literatura brasileira, leu, procurou, porque vocês sabem que em tempo colonial muitas das obras de alguns autores brasileiros eram proibidas em Angola, mas havia veredas, não é? Para citar Guimarães Rosa logo do começo, havia veredas, havia formas de procurar essa literatura brasileira, e nenhum de nós era o que depois se tornou, se nós não pensarmos em Carlos Drummond de Andrade, em Guimarães Rosa, em muitos escritores brasileiros, em Manuel Bandeira, nas mulheres, não é? Eu lembro-me o impacto que para as jovens da minha geração teve as primeiras leituras de Lígia Fagundes Telles ou de Clarice Lispector. Portanto, o Brasil esteve na nossa formação de uma forma permanente, consequente. Era a literatura que nós sonhávamos que um dia havia de ser a nossa literatura. E realmente, quando nós pudemos ler escritores angolanos como Luandino Vieira, percebemos que havia ali muito de Guimarães Rosa, não é? E quando nós começámos a ler poetas como António Jacinto e como António Cardoso, foi impossível não descobrir os poetas brasileiros que estavam por detrás daquela construção poética, que era todo um manifesto contra a dominação colonial e que muitas vezes foi inspirado no Brasil, né? Toda a música angolana de uma certa geração, não é? É uma música que se inspira em factos, inclusive em personagens de ficção que saíram da literatura brasileira. Eu lembro-me de uma canção que foi vulgarizada na voz de Rui Mingas, e portanto hoje nem os angolanos se lembram que o seu autor é Mário António, não é? Mas Mário António faz um poema, não é? Em que pega nas personagens de Jubiabá, não é? Quando eu li Jubiabá, me crie António Balduino, né? E põe essas personagens a passear por uma Luanda que era proibida aos angolanos nessa mesma época. Portanto, a literatura brasileira faz parte de toda a minha construção e de toda a minha maneira de ser, não é? Enquanto jovem de uma determinada, jovem agora já velhota, né? De uma determinada geração, em que o Brasil esteve muito presente
nas construções identitárias da nossa própria, dos nossos próprios caminhos literários. É verdade que depois cada um escolheu o seu, né? E há preferências, há leituras que se fizeram e que depois se abandonaram, não é? Mas sem o Brasil talvez não fosse possível entender uma grande parte da criação literária que eu situaria num arco cronológico que vai dos anos 40 do século passado até à proclamação da independência. Que ótimo, que maravilha te escutar, Ana Paula, né? Realmente parece, eu sinto isso aqui em Luanda, né? Essa presença, lidando com a literatura, com a cultura, a presença do Brasil, que sempre, né? Esses laços sempre existiram, mas aí, né? Do século XX para cá tem se intensificado, né? Principalmente, né? Aí vindo do Brasil para cá, e arrisco a dizer que agora há uma intensa, né, movimentação daqui para lá. E você, Carla, como é que é aí o outro lado do Atlântico, a África, Angola, na sua formação cultural, na sua literatura, no seu imaginário, como é que isso se deu e se dá? Então, assim, a minha... Bom, primeiro eu acho que a gente tem a gente compartilha as palavras, né? Isso já nos une de uma maneira assim inescapável, né? Porque acho que a linguagem, a língua são o nosso infinito, né? Assim, por onde a gente tem estruturas e coisas muito próximas, e isso já é nos aproximar, né? Assim, de uma maneira inescapável, né? A minha história como escritora é uma história um pouco peculiar, porque eu acho que a minha grande paixão pela palavra veio através da música, muito mais do que de uma formação literária consistente. Assim. Eu me apaixonei pela palavra porque toquei violão muito cedo e fazia muitas composições, e a gente aqui no Brasil temos os nossos poetas, né? Um Chico Buarque, um Caetano, um Gilberto Gil, Clube da Esquina, aqui eu sou mineira. E fiquei muitos anos, muito mais com a música, muito mais tocando e cantando e compondo do que lendo. Então, isso realmente tem uma força no meu fazer literário, assim. Eu tenho uma escrita de frases curtas, uma prosa também muito marcada pelo poético e pela síntese, que é um outro lado da minha formação, porque eu também me formei em publicidade, jornalismo, trabalhei muitos anos, né, trabalho ainda com essa linguagem específica, né? E eu sinto que muito de um tempo para cá, talvez um pouco, Caio, até nesse movimento que você está colocando, de conhecer mais da produção africana, que eu venho lendo mais escritores africanos. Assim, o último livro, coincidentemente, que eu acabei de ler foi o Murambi, do Boubacar Boris Diop, né? Diop, não sei se é assim que fala, mas sobre Ruanda, né? Sobre o genocídio em Ruanda, que é um livro incrível, muito comovente. E lendo, né, Mia Couto, Aqualusa, que foram esses autores contemporâneos que eu fui conhecendo, né? Eu acho que a minha influência vem muito dessa dinâmica entre os nossos autores, entre a cultura de formação do Brasil, né? Essa coisa do ritmo, essa coisa da própria música. Então, acho que isso tudo é matéria-prima de uma coisa que, mesmo que não inconsciente, traz todas essas influências, né, para a escrita. Ótimo, né? Quer dizer, realmente aí a língua portuguesa, né? Nessas variantes, a brasileira, a angolana, né? Ela
realmente nos une nessa perspectiva, e é interessante que você traz a música, né, para essa esfera, e que é também uma esfera muito, muito palpável, né, angolana, a ideia da música, né? Sim. E como que realmente, né, os ritmos fazem parte de um e outro lado, os ritmos no meio da língua. Tanto, né, você acabou de dizer, Carla, né, que o lírico, né, o poético faz parte da sua escrita. A Ana Paula, né, tem muitos livros, diversos poemas, poesia, também crônicas e contos, mas e que lida diretamente com o lírico. E você também, Carla, na sua prosa, né, nos seus romances. Existem certas leituras que indicam também um trabalho na escrita de vocês, tanto Ana Paula quanto Carla, sobre a memória, e que essa memória ela está diretamente ligado a um mundo feminino em exposição, né? A um mundo se abrindo, né? Uma fala do feminino. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Como trabalhar com a memória na sua escrita, como é trabalhar com o feminino na sua escrita. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do feminino, assim, até para fazer um questionamento sobre essa questão do feminino tão atrelada ao fato de eu ser uma mulher, né? Assim, pensando este feminino, ampliando essa ideia de feminino como alguma coisa que deveria estar em todos nós, independente de sermos homem ou mulher, e o significado disso também. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar junto com uma outra autora presencialmente num evento que aconteceu aqui na minha cidade, e pensando que a literatura é o lugar da curiosidade e da imaginação, assim. São duas forças muito importantes para se escrever, né? Que a gente tenha curiosidade e que a gente tenha imaginação. Isso nos torna possível, torna aberta a possibilidade da gente escrever sobre qualquer coisa que a gente consiga imaginar, ou sobre qualquer coisa que nos afete. Mas tudo que eu escrever, mesmo sendo uma voz que toca o masculino ou que toca o feminino, será a partir de um corpo de mulher. Então, eu tenho gostado de jogar esses elementos, não para fechar alguma conclusão, pelo contrário, mas para não deixar que a gente empobreça numa visão de mulheres tocando no feminino, de uma maneira que quase que a gente saia do lugar de alguma coisa feita por mulher, mas que está aberta a essas infinitas possibilidades da imaginação e da curiosidade. No meu último livro, Véspera, talvez tenha sido o livro em que eu precisei entrar na construção de personagens masculinos, homens, e que isso foi um desafio para mim, em termos de compreender e imaginar esse lugar, imaginar esse corpo, como esse corpo encaminha ou busca uma coerência na dimensão da linguagem, como esse corpo encaminha suas questões na linguagem. E foi mais desafiador, realmente, pensar sobre essas questões, né? Então, eu acho que é isso, assim, esse lugar onde esse corpo que escreve e esse corpo que escuta, e porque também, no fundo, escrever é se colocar em processo de escuta, né? Então, não sei, estou só abrindo questões, Caio, assim, vou passar a palavra para a Ana, para ela me ajudar a pensar. Vamos lá, Ana Paula. Eu gostei muito que a Carla trouxesse aqui essa questão do corpo que fala, não é?
porque eu vivi sempre e a minha escrita não pode fugir a isso, não é? Em lugares, não é? Onde quer os corpos, quer as falas eram completamente invisibilizados. Portanto, as mulheres do meu país não tinham, era como se não tivessem corpo e como se não tivessem fala, não é? Não apareciam. Eu lembro que mesmo quando se começou a estudar e a pensar os movimentos de libertação nacional, ou seja, o momento em que os angolanos tomaram consciência que tinham que tomar as rédeas do seu país e proclamar a independência, foi preciso muito tempo para percebermos, todos nós, percebermos que muitas mulheres tinham participado nisso e que essas mulheres tinham corpo, tinham um nome e tinham uma fala. Portanto, eu concordo absolutamente com o que a Carla disse. Eu acho que os problemas do feminismo e dos movimentos feministas são problemas extraordinariamente importantes, mas não são os mesmos, não são os mesmos em todo o lugar. E é aqui que eu trago a palavra memória, porque eu tenho muito medo do esquecimento. Eu tenho muito medo que uma voz que é a voz da tradição oral, uma voz que é a sabedoria de mulheres muito antigas, que preservaram durante gerações formas de estar e salvar este mesmo mundo, não é? Que ela continua a não ser olhada, a não ser escutada. Gostei muito quando a Carla diz que quando escreve é sobretudo um corpo que escuta. Não é? Eu gosto de ir e socorro-me muito dessa memória daquelas vozes que eu ouvia na minha infância, muitas delas até ditas numa língua que eu não falo, não é? O que é desde logo um problema, porque é um problema como traduzir uma língua que eu não falo, como dar voz, como dar corpo a essa mesma língua, não é? E, portanto, eu quando escrevo, sou mulher. Quando passo coisas para o papel, é sempre do ponto de vista da mulher. E mesmo quando eu não tento ser apenas um eu que fala, e tento ser um nós que fala, é um nós que é o combinado dessas muitas memórias, né, que eu carrego comigo e que tento atualizar, dando-lhes um corpo novo, dando-lhes uma forma nova, porque tenho muito medo do silêncio, tenho muito medo da invisibilidade, tenho muito medo do não dito. Você sabe que, só completando, eu tenho uma adesão muito grande com uma compreensão que me foi possível a partir da leitura de um biólogo chamado Humberto Maturana. Não sei se vocês conhecem, um chileno. Ele tem uma definição do ponto de vista biológico de emoção e razão que me interessa muito, assim, que me ajuda muito na compreensão, às vezes até na construção dos meus personagens e das minhas histórias. E ele diz que, do ponto de vista biológico, a emoção é uma disponibilidade corpórea. A emoção é no corpo. A emoção está no corpo e é uma paisagem interna deste corpo. E a razão é uma coisa na dimensão, é uma busca de coerência para esse corpo na dimensão social da linguagem. Não existe razão sem linguagem. Então, eu acho extremamente interessante quando a Ana Paula coloca, se você torna um corpo invisível, você está tornando invisível toda uma possibilidade de razão na dimensão social. Você está anulando uma possibilidade de pensamento. E isso é uma coisa muito,
muito séria, porque ela é como se ela desnudasse os mecanismos de opressão. Se você oprime o corpo, você está oprimindo o pensamento, né? Você está oprimindo a capacidade de linguagem, de expressar e de formular alguma coisa a partir daquele corpo, né? Por isso, é isso que a Ana falou, para mim faz muito sentido. A invisibilidade, ela começa tornando o corpo um corpo não respeitado, que não é enxergado, que não é parte da produção de sentido. Acho que o interessante, né, é também ouvir vocês e o quanto que a literatura de vocês duas, né, expressa isso que vocês acabaram de dizer, né, dos problemas e das inquietações, né? Porque é o lugar, né, da fala e é o lugar da escuta, quer dizer, é o diálogo que se coloca ali, né, e desses mundos que se ampliam pela literatura, né? Se criam e se ampliam pela literatura. Que bom estar aqui com vocês nesse bate-papo. Trazendo um pouco para uma ideia de contemporaneidade, né? Da visão um pouco de escritora que vocês têm e da visão da transformação, né? Da imagem de escritora ao longo do tempo, né? Quer dizer, o escritora deixou de ser esse sujeito que ficava atrás da escrivaninha ali e, de repente, né, surgiam os seus escritos e aquela quase que uma entidade, assim. E agora, né, nós estamos aqui justamente num evento tecnológico, escritoras, né, aparecendo, as feiras, as festas, né, os encontros, quer dizer, o escritor e a escritora agora está presente, é preciso estar presente junto com a sua obra, com a sua literatura, para falar da sua literatura. Como é que vocês veem essa mudança, essa transformação, e lidam com isso, né? Se é para vocês algo que é importante, às vezes nem é importante, né? Mas como é que iria um pouco a percepção de vocês sobre a figura da escritora, do escritor nos nossos tempos? Não sei se a Carla quereria falar. Os nossos tempos são os nossos tempos e não podemos fugir deles, não é? É muito difícil hoje ir para um sítio, escrever um poema magnífico, não é? E depois voltar cheio de si, não é? Com aquilo que se encontrou num retiro qualquer. Não, nós somos completamente dependentes da internet, das coisas que nos invadem todos os dias, mas de qualquer forma eu acho que nós ainda vivemos num mundo de temporalidades completamente discordantes. E embora o escritor, mesmo que queira, não possa fugir a esse barulho das luzes, não é? Essas luzes da ribalta, a feira, o lançamento do livro, etc., até porque há a pressão das editoras, há toda uma máquina montada. Eu acho que o escritor pode sempre aproveitar esses momentos para falar, não é? De quem nunca é falado, não é? Para falar deste mundo estranho em que vivemos, não é? E que temos por vezes dificuldade em perceber, não é? Para falar das coisas que nos afligem e sobretudo, não é? Mais do que assumir um lugar de fala, que hoje está tão na moda, toda a gente dizer o meu lugar de fala, isto e aquilo, mais do que assumir um lugar de fala, estar ali no seu lugar de escuta
para dizer aos outros aquilo que escutou, não é? E aquilo que traz, não é? De importante para os outros ouvirem, não é? Eu não reivindico para mim um lugar de fala, nem a legitimidade de um lugar de fala. Quem sou eu para assumir, não é? As maravilhosas mulheres do meu país, não é? Que são elas, e o Caio tem essa experiência, vive lá e sabe disso, são elas que mantêm o país a funcionar, não é? Sem elas aquilo já tinha desabado há muito tempo. E quem sou eu para falar em nome dessas mesmas mulheres? Mas aquilo que elas me disserem, eu tenho a obrigação de, quando puder e sempre que puder, dizer alto. E dizer mais alto ainda uma e outra vez, não é? Pronto, não é possível refugiar-me, não é possível ainda deitar-me e ficar a pensar. Eu gosto do silêncio, eu gosto de ficar sozinha, de vez em quando, eu preciso de muito silêncio, preciso de não fazer nada, olhar para ontem, não é? Como dizia a minha avó, mas de qualquer forma, esse lugar de escuta, não é? Eu tive o privilégio de me ser oferecido, porque tenho a capacidade da escrita, não é? Tenho o privilégio de ter um lugar de escuta e eu tenho que o proclamar, eu tenho que dizer bem alto enquanto ainda é tempo. Essa coisa em relação ao escritor, né, assim, que a Ana falou, né, a gente é escritor no nosso tempo, o nosso tempo é um tempo barulhento, né, Ana? É um tempo de muitos afazeres, muitas providências, muita fragmentação, né? Muitas distrações. E a gente tinha aquela figura do escritor como um ser solitário, assim, que sofria muito, né? A escrita é então tem essa coisa também meio do iluminado, ou daquele que é... Eu penso assim, que a gente, de fato, se autoriza a entrar numa fase de se retirar um pouco dessa realidade, talvez na expressão da Ana, do nada, né? do poder olhar para o ontem, né? Assim, de poder se retirar um pouco deste real. Vou dar um exemplo disso. Eu sou sócia de uma pessoa, fui sócia de uma pessoa há 35 anos, e ela faleceu agora no Carnaval. Ela teve um diagnóstico de câncer no meio do ano passado, e entre o diagnóstico e a morte foram 8 meses. Eu estava numa fase, porque eu tinha lançado meu terceiro romance, Véspera, tinha feito algumas alterações na nova edição do meu segundo romance, A Natureza da Mordida, de maneira que eu tinha me proposto ficar 1, 2 anos sem escrever, para estudar, para ampliar as possibilidades né, para escutar mais. E quando ela teve esse diagnóstico, somos eu e ela sócios de uma agência de comunicação aqui em Belo Horizonte, que fica em Minas Gerais, terra de Guimarães Rosa. Quando deu 3 meses que eu soube do diagnóstico, um dia que eu estava péssima emocionalmente, eu abri o computador e comecei a escrever meu quarto livro. Foi tão assim, fácil perceber a minha necessidade de encaminhar alguma coisa dentro de mim. Não que eu esteja fazendo, eu não estou falando nada autoficção, não é sobre isso. O que eu estou escrevendo não tem nada a ver com a história da minha sócia, ou a minha história com ela, ou a nossa história junto. Mas, para mim, foi claro a necessidade de, para lidar com o real, ser capaz de me afastar do real. E eu acho que isso é uma matéria muito preciosa do artista. Porque eu acho que vai para as nossas obras uma quantidade enorme de inconsciente.
né? Assim, a literatura é um espaço de liberdade, na minha visão, é um espaço do escritor, que pertence ao escritor, que entra nesse lugar e precisa entrar com absoluta liberdade de exercitar sua curiosidade, sua imaginação e os encaminhamentos das suas questões, às vezes de forma mais consciente, às vezes de forma mais explícita, porque ele quer tocar em determinados assuntos, porque ele quer fazer mover determinadas questões, ele quer mesmo, ou porque ele quer simplesmente olhar para um acontecimento e ir puxando o fio daquele acontecimento e topando enfrentar as questões humanas, as questões que estão ali ao redor daquele acontecimento. Então, eu acho que existe no escritor essa topar essa imersão, essa tensão ou esse afastamento com o real a partir das suas, criando um espaço de liberdade onde ele tem que ter uma adesão profunda com aquilo que ele está fazendo, né? Eu penso que é um pouco por aí. Maravilha, Carla. Muito bom, maravilha, Ana Paula. Nosso tempo está correndo aqui. E tem muita gente que está nos assistindo agora e vai assistir depois esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, né? Fica gravado e depois é disponibilizada virtualmente nas redes sociais do Instituto, no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? E muitos que estão nos assistindo, muitas e muitos, veem, né, Ana Paula Tavares e Carla Madeira como um modelo, como escritoras, né, admiráveis, mulheres admiráveis e que desejam começar ou já estão nessa lida da escrita. E o que é que Ana Paula Tavares aconselharia, o que é que Carla Madeira falaria para essa pessoa, né, que tem vocês como modelo e a literatura de vocês e que deseja, então, aí se lançar nesse mundo da escrita, da literatura? Bom, eu não tenho propriamente um caderno de encargos, ou seja, não consigo dizer, e são muitos os jovens e jovens que me procuram, não consigo dizer, antes de escreveres a primeira linha tens que ler isto, não é? Embora alguns jovens escritores angolanos que me pediram, em momentos das suas vidas, conselhos e ajuda, tenham levado bastantes lições e assim, não? Mas isso é a idade que me autoriza e permite. A única coisa que digo é fiquem atentos ao mundo tal qual como ele é, leiam muito. Ler é fundamental. Eu não me importo nada que leiam no telemóvel, que leiam no computador, não é? O suporte não importa nada, não é? Leiam muito, leiam os poucos jornais que ainda existem, não é? E fiquem muito atentos àquilo que se passa no cotidiano, à vida cotidiana, aos problemas do dia a dia. As pessoas que atravessam os nossos dias têm histórias fantásticas que podem de repente deixar e podem de repente partilhar e que se não forem escritas vão se perder naquele momento, é um momento e perdem-se, não é? Por isso eu luto muito para chegar sempre ao património que felizmente me foi deixado pelas pessoas mais velhas que eu conheci e que me
ensinaram coisas preciosas, e gosto muito de estar atenta ao cotidiano. O cotidiano ensina-me todos os dias, o cotidiano todos os dias me diz que eu não estou preparada, não é? A não ser que faça qualquer coisa, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar mais, não é? Para enfrentar esse mesmo cotidiano. Isto seriam, portanto, eu não tenho a arte dos grandes filósofos que escreveram as não sei quantas cartas a um jovem escritor ou a isto, mas o que eu digo de forma muito simples e muito rasa é isto: fiquem atentos, escutem, leiam tudo, não é? E pronto, e vão ensaiando. A escrita é um longo ensaio, precisa de treino, não é? Tirem as palavras que não fazem falta, não é? Há gente que escreve muito, 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 mas não faz falta, não é? Pronto, isso é um treino, e não desistam, sobretudo não desistam, não é? Olha, eu acho que a Ana falou tudo. Acho que falou lindamente tudo. É isso mesmo. Ler, né? Estar em estado de escuta, é isso, né? Eu gosto muito de dizer uma coisa que é uma coisa não muito fácil, mas que para mim faz muito sentido. Busquem, no momento da escrita, estar só você e a escrita. Porque se tiver muita intenção, eu quero publicar, quero fazer sucesso, quero que venda, quero agradar fulano, quero fazer isso, quero, sabe? Não vai conseguir se achar ali. E eu acho que essa talvez seja a coisa mais importante. Esse alinhamento, essa presença absoluta naquele momento ali. Você e a sua escrita, não é? Eu acho que essa inteireza, que é difícil diante de tantas coisas, ela é fundamental, né? E se eu tiver que dar, na minha experiência também, dividir, né, uma coisa que funciona muito para mim, depois de escrever, leia o que você escreveu em voz alta. Encontre a voz, sabe? A voz mesmo. Leia em voz alta. Para sentir, né? Para sentir o quanto você gosta de ouvir aquilo. Por isso, ler é tão importante, porque vai formando o ouvido, vai nos ajudando a perceber uma série de coisas. E ao escrever, muitas vezes a gente só lê com os olhos, e é muito importante botar a voz na jogada. Pelo menos para mim é muito importante. Então, eu acho que é isso. Palavras preciosas das escritoras, já tomei nota aqui de tudo. Né, que é importante até para poder perceber, inclusive, né, o processo criativo de vocês duas, né, que é fundamental mesmo. Eu acho que é isso, né, do artista, do escritor, da escritora, estar atento ao mundo, né, estar presente, estar consciente, né? Acho que essa é o caminho. Nossa conversa aqui, né, já esgotou o tempo, infelizmente. Estava muito bom aqui escutá-las. E eu queria aqui, né, já deixar o meu enorme contentamento, né, dessa oportunidade de estar aqui com vocês duas. É para mim realmente um momento muito especial, né? A Ana Paula Tavares, eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente quando estive recentemente em Lisboa, né? E foi um momento muito emocionante, né? Na Livraria Snob, uma homenagem à Ana Paula Tavares, participar. Muito obrigado novamente. A Carla Madeira, uma escritora, uma mulher que eu admiro já há bastante tempo, né? É também da minha cidade, né? Belo Horizonte, e faz parte da minha esposa, a Graziela Cruz, admira muito a sua literatura, te admira muito, né? Foi do seu tempo da faculdade. Então, é realmente um momento especial para mim. Muito obrigado mesmo. E queria
ouvir aí as palavras finais de vocês, antes de passar a palavra para a diretora Marisa Cristino finalizar o nosso Puxa-Palavra. Por favor, Ana Paula. Eu só posso agradecer. Este vosso trabalho continua a aproximar os caminhos de Angola e Brasil, que tanto fazem falta aos nossos dois países. Eu acho que essa aproximação tem historicamente momentos bons, momentos de muita tristeza também, mas que nós precisamos estar juntos numa caminhada que começou há muito tempo. Felizmente, no Brasil, os autores africanos são lidos, não é? São recomendados, fazem parte dos programas escolares, e isso é uma coisa que me deixa muito contente e muito feliz, não é? É preciso encontrar caminhos de ida e volta dos livros, não é? Para que a memória continue, a memória das coisas felizes e das coisas menos felizes continue presente em cada um de nós, angolanos e brasileiros. Muito obrigada. Eu queria agradecer também, queria dizer à Ana Paula que estarei em outubro em Lisboa. Eu vou para o Festival de Óbidos e se você estiver aí vai ser uma imensa alegria conhecê-la pessoalmente. Quero agradecer o convite, Marisa, Caio, muito obrigada. Eu acho que essas ocasiões de falar sobre literatura são ocasiões de ampliação de consciência, muito preciosas. Agradeço muito. É isso. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Ana Paula. Continuamos aí nessa tentativa de aproximar as nossas culturas, atravessando esse oceano com as palavras. Muito obrigado, Marisa. Obrigada, Marisa. Eu, sinceramente, realmente, olha, tudo está dito. Assim, conseguimos viver mais um momento mágico, um momento de partilha entre duas escritoras separadas pelo nascimento entre dois continentes diferentes, um oceano imenso pelo meio, mas no final desta nossa conversa vemos que estamos muito mais próximos ou próximas, não é? Na nossa condição de humanos, os nossos receios, as nossas angústias, afinal aproximam-se, não é? E que todos temos esta responsabilidade de estar atentos, como diz Ana Paula, e partilhar estas nossas experiências e guardá-las para o futuro, para as gerações que vêm depois de nós, não é? Foi um gosto imenso estar a ouvi-las, partilhar deste momento. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Agradeço também às pessoas que nos acompanharam. A gravação, como foi dito no início, a gravação desta conversa vai ficar disponível na nossa página de YouTube. Portanto, fica disponível para a qualquer momento poderem visualizá-la. Agradeço a todos que nos acompanharam. Durante o mês de julho vamos fazer uma pausa, mas voltamos em agosto e esperamos que estejam também connosco. Muito obrigada e até breve. Obrigada.